Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa confraternização. Vocês do Vozes Livres que já estavam por aqui, vocês do canal do Jones Manuel que estão chegando. Hoje vamos debater a continuação do tema, o pacifismo radical dos Quakers. Hoje a gente vai estar discutindo as evidências históricas desse radicalismo pacifista e da luta por justiça social dessa seita protestante. Sintonizado? Já vai curtindo e compartilhando por aí, dando aquele eco salve de olá. Por que desde o começo muitas mulheres seguiam os Quakers? Porque eles eram defensores desde o início da seita de uma igualdade entre homens e mulheres. Os líderes Quakers, principalmente a Margaret Fell, acabou escrevendo panfletos defendendo o direito da mulher de pregar e profetizar, o que era muito controverso no século XVII. Então, já em 1666, a Margaret Fell, considerada a mãe do quakerismo e uma das valentes 60, que são os conhecidos, como são conhecidos os pioneiros da seita, ela acabou publicando esse texto aí da tela. Justificação para a pregação feminina. Ela acabou fundando o pioneirismo quaker nessa questão da igualdade entre homens e mulheres. E a fundamentação é bem simples na carta dela. Se Deus criou todo mundo, todos os humanos, homens e mulheres, e todos eles têm capacidade de enxergar e ter a luz interior, então todo mundo pode profetizar, todo mundo pode exercer sua liberdade religiosa igualmente. Ela foi presa várias vezes por causa disso. E as mulheres Quakers unidas publicaram pelo menos 220 textos durante o século XVII. Agora vamos à fala dos Quakers. Isso aqui é muito interessante, cara. Eles eram adeptos da simplicidade voluntária, isso se expressava até na fala deles. No inglês, o termo thee ou thou é mais ou menos como um você na época. Era algo informal, que você não falava para qualquer um, você não ia falar para autoridades. Mas é o que eles faziam. Para todas e todos eles usavam esses dois termos, tipo falando um você para um clero religioso, saca? Então, eles entendiam que todos eram iguais, todos eram irmãos, por que eu tenho que fazer uma reverência formal a você? Então, isso despertava muita ira sobre eles. Na Revolução Inglesa que a gente falou, os levers, que demandavam direitos civis e políticos iguais entre os pobres e os grandes arrendatários de terra, e também os diggers, que eram militantes que praticavam a distribuição direta de terras, muitos de seus líderes se tornaram Quakers porque eram porta-vozes dessa liberdade que os Quakers também defendiam. Alguns Quakers mais tarde viriam a fundar outra doutrina de esquerda interessante, conhecida, o socialismo fabiano, que era basicamente uma doutrina que pensava que progressivamente poderia se chegar a uma sociedade igualitária, socialista, algo mais ou menos como o trabalhismo que a gente ainda vê por aí no Brasil. John Bellers foi um líder quaker muito importante e ele foi pioneiro na ideia de bem-estar. Nos escritos dele já se falava sobre estado de bem-estar social no sentido de ter educação pública e saúde pública para todas e todos. Socialistas tão diferentes quanto o Robert Owen, o Karl Marx e o Bernstein leram e se referiram a ele. Então ele já era meio que um antecessor das ideias que a gente vê hoje no NHS da Inglaterra ou no SUS do Brasil. A Krupskaya, aí uma socialista, uma mulher aí, referência para muitos e para nós também, cita Bellers como o primeiro educador na tradição marxista e ele é citado 10 vezes pelo Marx no Capital. Uma das citações é muito direta. Abre aspas. O trabalho dos pobres é a mina dos ricos. Rapidamente, a gente pode falar da atuação dos Quakers na Grande Fome da Irlanda. Você sabe muito bem, tem episódio do livro sobre isso. 2 milhões de pessoas migraram e cerca de 1 milhão foram mortas na Grande Fome da Irlanda. E eles foram essenciais para reduzir a penúria do povo irlandês da Grande Fome. Tanques de cobre a vapor foram levados para a Inglaterra para poder fazer grandes tanques para que as cozinhas, digamos assim, solidárias e comunitárias dos Quakers pudessem aliviar um pouco da fome. Além disso, os Quakers organizaram a distribuição de sementes de outras culturas, porque eles entenderam também que a dependência da batata era uma das piores culpadas pela Grande Fome. Então eles ajudaram a cultivar e a plantar cerca de 9,6 mil acres na Irlanda. Quakers contra o nazismo.
A American Friends Service Committee, um comitê dos amigos Quakers, ajudou pelo menos 22 mil pessoas escondendo crianças do Holocausto, do nazismo. Sendo pioneira nessa rede, ela recebeu o Nobel da Paz em 1947, durante e depois da Segunda Guerra Mundial. Mas já na Primeira Guerra a gente já via sinais de pacifismo dos Quakers, porque as associações dos Quakers e empreendedores e trabalhadores Quakers faziam doação para consolidar essa posição anti-guerra, criando várias associações pacifistas internacionais. Então tem até um certo protagonismo nas relações internacionais enquanto sociedade civil aqui dos Quakers. O Partido Trabalhista Independente que em princípio teve essa posição anti-Primeira Guerra, foi fundado pelo Quaker Keir Hardie. Ele era um líder sindical e se tornou deputado. No seu panfleto das eleições dá para ver bem claramente o que ele defendia: governo democrático, aluguéis justos, casas saudáveis, trabalho justo, trabalho para os desempregados, jornada de 8 horas. A questão palestina também era muito importante para os Quakers, então já logo em 1949, os Quakers, que já há tempos estavam por lá, fundaram muitas redes de apoio a refugiados na Cisjordânia e na Palestina ocupada, e por lá permanecem até hoje. A gente pode ver que a Escola dos Amigos de Ramallah, há mais de 150 anos, está estabelecida por lá e foi uma das primeiras a oferecer educação para mulheres palestinas. Até hoje, eles se encontram na casa de encontros dos amigos em Ramallah. Para fechar agora, galera, os Quakers e o abolicionismo. Benjamin Lay, esse cara é muito interessante, mereceria só um episódio sobre ele. Foi um revolucionário Quaker abolicionista. Ele tinha nanismo e era corcunda. Ele era trabalhador, ele foi marinheiro e isso o deixou em contato com pessoas que foram escravizadas, principalmente em Barbados, na América Central. Ali ele e sua esposa acabaram acolhendo centenas de pessoas escravizadas, ofereciam refeições e cuidados para essas pessoas, e isso despertou a hostilidade dos proprietários locais. Ele vai embora depois da América Central, mas o protesto contra a escravidão continuou. Ele fazia protestos na frente das reuniões Quakers. Em 1737, ele já tinha escrito um dos primeiros tratados anti-escravidão dos Estados Unidos. 1737, hein? E em 1758, 107 anos antes da abolição da escravidão nos Estados Unidos, o encontro dos Quakers da Pensilvânia tirou uma posição unificada como repúdio à escravidão e a todos os Quakers que tivessem escravos. Se vocês querem saber mais sobre o Benjamin Lay, que também era vegetariano, vivia numa cabana e ficava protestando contra Quakers escravagistas, você pode ler o livro que está na tela aí, o destemido Benjamin Lay, o Quaker com nanismo que se tornou o primeiro revolucionário abolicionista. E essa tradição seguiu, viu, gente? Porque a Annie Knight, além de abolicionista, escreveu o primeiro panfleto britânico exigindo o direito ao voto para as mulheres e organizou a primeira organização pelo sufrágio feminino no Reino Unido também, já em 1851. Bom, nem tudo são flores, existem contradições. Os Quakers, por exemplo, pensavam que se alguém errasse e cometesse um crime, devia ficar refletindo, dando uma lida na Bíblia sozinha. Sim, os Quakers têm influência na criação do que a gente conhece hoje como solitária. E também os Quakers não estão só em partidos de esquerda hoje, eles estão em outros partidos. Mas, num geral, se mobilizam sobre pautas de justiça social. E agora têm sido críticos ferrenhos do Trump, por exemplo. Vocês podem ver que tem Quaker Socialists, um site que organiza ali textos de Quakers socialistas também, para vocês darem uma pequena degustada. Mas e aí, o que vocês acharam? Apesar de não ser tão radicais como os anabatistas, os Quakers, e a palavra Quaker vem de tremer, eles tremiam nos cultos, mas também tremiam contra as desigualdades sociais, e muitos deles também seguem tremendo até hoje. Será que os Quakers não têm a ver com uma doutrina de esquerda pacifista radical que a gente vai ver depois no Martin Luther King, num Oscar Romero,
num Desmond Tutu, numa certa religiosidade que se coloca politicamente e não só por um pacifismo em abstrato? Será que não? Será que sim? Bom, comentem aí e digam o que você acha. E por hoje é só. Vamos nessa. Aquele eco salve e muita indignação quaker para você com ou sem aveia. Um abraço.